Amigos do Portal Guaíra, já estamos de volta com a nossa programação especial, as entrevistas comemorando 7 anos do nosso portal de notícias. Muito obrigado a você que aí de casa tem nos acompanhado, tem interagido, tem curtido, tem compartilhado, e é assim que nós trabalhamos, para bem informar vocês aí do outro lado. Nessa série de 4 entrevistas, hoje é a vez de recebermos Heraldo Trento, o prefeito da cidade de Guaíra. Heraldo, prazer recebê-lo no Portal Guaíra. E para começar essa nossa conversa, no final do mês de outubro, Supermercado Trento completou 37 anos. O Portal Guaíra teve o privilégio de montar um pequeno documentário contando um pouquinho dessas pessoas que fazem muito lá dentro do supermercado, que mesmo com a sua ausência, hoje, Heraldo como prefeito da cidade, mas você tem uma grande equipe que tem mantido o supermercado, né, sempre com os grandes elogios que conquistou ao longo desses 37 anos. Mas eu gostaria que, como você não participou, né, desse nosso pequeno documentário, desse vídeo, gostaria que você começasse essa nossa entrevista falando direto com seus colaboradores, com seus sócios, com os clientes do Supermercado Trento, que tenho certeza, eles sentiram a sua ausência no vídeo, mas gostaria que você homenageasse todo o pessoal do supermercado e depois nós vamos falar um pouco de política aqui. Por favor. Bom, Daniel, primeiro eu queria agradecer esta oportunidade fantástica de falarmos um pouco sobre a minha vida pessoal, profissional e política da nossa trajetória, né? Afinal, são alguns anos aqui de Guaíra e que a gente traçou o nosso perfil, a nossa maneira, as nossas conquistas, as nossas amizades e tal. Com relação ao supermercado, eu queria primeiro agradecer muito aos nossos clientes pelo reconhecimento que temos, né, pelo respeito que temos hoje na sociedade, né, da forma como nós tratamos, a forma carinhosa com que a nossa equipe trata o nosso cliente, que é a nossa razão, a razão principal da nossa existência sempre foi o nosso cliente. É claro que eu preciso agradecer demais a nossa equipe, né, de funcionários, de sócios. Eu talvez tenha sido um dos pioneiros aqui da nossa região oeste de acreditar na equipe, nas pessoas, né, que trabalham há muito tempo. Eu observava o comportamento dos nossos funcionários e aí me surgiu a ideia de abrir a sociedade para, a época, corajosamente, né, porque fui um dos pioneiros a fazer essa nova modalidade, porque eu entendo que aí, mesmo que se abra mão de parte das cotas, né, porque é uma empresa de responsabilidade limitada, né, por tal razão você tem que... Para oportunizar o ganho desses ex-funcionários que se transformaram em sócios, adquirindo cotas da nossa empresa, e foi um modelo de muito sucesso. Eu preciso admitir e confessar que, né, nós apostamos nas pessoas certas e fomos felizes nessas escolhas, e o grau de comprometimento, evidentemente, superou todas as nossas expectativas. E eu sou muito grato a essas pessoas que são parceiros, né, que são sócios, e ainda que a gente tenha aberto mão das cotas, os resultados falam por si só, né? A nossa capacidade de investimento, né? Todos os nossos sócios hoje estão todos muito bem, e eu tenho a satisfação de dizer isso, né? Porque ainda que tenha aberto mão de parte desses resultados, mas nós temos uma equipe unida, motivada, e eu acho muito justo que eles participem deste sucesso estrondoso que é a nossa empresa aqui em Guaíra. E eu devo muito aos nossos clientes, evidentemente, né? E aliás não é só de Guaíra, né? Do nosso país vizinho, Paraguai, nós temos clientes de Paloma, de Corpus Christi, de Salto de Guairá. Aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul também, Japurã, Iguatemi, Itaquiraí, Porto Morumbi, Mundo Novo, Eldorado, enfim, né, de Francisco Alves, de Terra Roxa, de Mercedes. Nós temos muitos clientes de fora. Então eu tenho minha consciência muito tranquila, e eu queria aproveitar essa oportunidade para revelar a nossa gratidão
a nossa profunda gratidão pelo reconhecimento, afinal, da empresa, né? Que hoje é muito bem vista e muito bem recomendada, né? E muito bem prestigiada. Isso se deve a um trabalho muito forte com a nossa equipe, que incorporou valores que a minha formação como economista, né, também eu sou formado em Direito, tenho formação em Ciências Econômicas, pude transferir para eles esses conhecimentos e eles incorporaram esses valores que são muito importantes. Eu tenho a satisfação de dizer, a nossa empresa é um sucesso em Guaíra, graças a você, nosso cliente, os que são múltiplos e de muitos lugares. Então nós não temos a consciência tranquila de que estamos procurando fazer sempre o melhor, buscando inovações e frequentando feiras, inclusive a nível internacional, para buscarmos sempre novidades e novas maneiras de contentar e contemplar a nossa razão da nossa existência, que é o nosso cliente. Heraldo, agora vamos falar de política. Para quem não se lembra, hoje prefeito Heraldo Trento, em 93, né? 93, 94, 95, 96 foi vereador. Né? Então já ali tu já começou a respirar mais política, apesar de que a gente sabe que você sempre se interessou, né, pela política, sempre foi muito atuante. E hoje Heraldo é prefeito. Quando vereador, a gente sabe que você consegue conciliar o seu trabalho como empresário e como político. Já como prefeito, você teve que abrir mão, né, do seu trabalho como empresário para ser um gestor público. Aí a minha pergunta que vem para você é da seguinte maneira: qual a diferença, que eu imagino que é muito grande, entre ser um gestor privado e um gestor público? O que você tem encontrado nesses 3 anos de governo? Bom, eu começaria dizendo o seguinte: no setor privado, tudo que a lei não proíbe, você pode fazer. Essa é a grande diferença, que muitos gestores públicos ainda não entenderam, mas eu tenho formação nessa área, também já fui secretário de Fazenda, fui vereador, então tenho uma experiência pública também aí nessa área e conheço de legislação, né, de direito administrativo, enfim. Mas a grande diferença reside nesses conceitos, né? Quer dizer, vou repetir, na iniciativa privada, aquilo que a lei não proíbe, você pode fazer. Resolve rápido as coisas. Exato. E na vida pública? Na vida pública, na administração pública, você, além de não ser proibido, você tem que ser autorizado por lei. Então, vale dizer, por isso que as ações do poder público elas são um pouco mais morosas, porque elas dependem, até o orçamento, que é a peça fundamental de uma administração, precisa necessariamente ser aprovado por lei. Então, você não pode fazer nada além do que está lá previsto em lei. Então, não basta não ser proibido, é preciso ser autorizado por lei. Esta é a grande diferença da iniciativa privada para a iniciativa para a administração privada e a administração pública. E que muitos gestores não entendem, acabam atropelando e fazendo coisas que não são autorizadas e aí são processados. Viu, Heraldo? Desculpa te interromper, mas quando a gente fala da política atual, do gestor atual, né, gestor público, com o passado, é importante a gente lembrar também, inclusive os políticos mais antigos, eles até brincam que antigamente o prefeito andava com o talão de cheques no bolso. Era mais rápido de resolver qualquer problema. E hoje em dia, como você acabou de dizer, não é mais desse jeito. Não. As coisas são... Até por conta de atitudes assim que a legislação da administração pública ela foi asseverada. Em alguns aspectos até excessivamente, eu diria. Mas é aquele ditado de sempre, né? Os bons acabam pagando pelos maus. E nós temos uma legislação, aqui nós temos o dever de cumprir, né? Baseados em princípios constitucionais, né? Que eu faço questão aqui nesse momento de dizer, né? Que as pessoas vão entender claramente. Né? Primeiro, o princípio da legalidade. Se não tiver previsto em lei, você não pode fazer. Princípio da impessoalidade. Quer dizer,
tudo tem que ser tratado de maneira absolutamente impessoal. Não interessa se você trata com A, B ou C, se é empresário, se não é, se é empregado ou desempregado, se é dona de casa, se é... Enfim, o caráter da vida pública ele tem que ser absolutamente impessoal, né? O princípio da moralidade. É preciso ter isso. E aí envolve questões de foro íntimo, inclusive, né? De ética, de formação moral profunda, né? De berço de verdade, né? Pelo princípio da publicidade. A administração pública ela tem que necessariamente estar publicizada nas mais diversas formas. O administrador público que não respeitar esse princípio da publicidade, ele vai ter seguramente problemas, né? Então nós não podemos nos omitir em nada, né? E mais, os outros dois princípios, que é da eficiência e da eficácia, né? Se esses princípios que estão inclusive estabelecidos na nossa lei máxima, que é a nossa Constituição Federal, não forem respeitados, certamente o gestor vai ter problemas. E isto, eu conhecedor na área de direito, e especialmente no direito administrativo, e por ter tido uma experiência no legislativo, também no executivo como secretário de Fazenda, isso me deu um conhecimento não apenas teórico, mas na prática, como que devem ser conduzidas as coisas. E nesse particular eu preciso te confessar que eu acabei apostando, e aí eu quero lembrar os princípios que eu utilizei na empresa, né? O princípio da divisão do trabalho, da responsabilização. Nós alteramos nossa legislação aqui, estabelecendo exatamente a responsabilidade de cada cargo público, porque não era assim quando eu assumi, né? Tinha determinados cargos que estavam lá elencados quais eram as responsabilidades. Agora não, todos os cargos, inclusive os de confiança, diz lá qual é a função e qual é o grau de responsabilidade. Mas mais do que isso, a descentralização das decisões é importante, porque um administrador público ele precisa viabilizar recursos. Você imagine, o Brasil tem 5.560 e poucos municípios. O Paraná, vamos falar então só no estado, 399 municípios. Quem for mais competente, mais ágil na confecção dos seus projetos, né, vai conseguir viabilizar a administração, né? Como é que você consegue isso? Você precisa ter contato. Papel, só papel não resolve. É preciso você encarar isso através dos parlamentares, através do governador, em Brasília, no caso dos parlamentares federais, dos senadores. É preciso ter contato com essa população e ter a capacidade de convencimento de que aquele projeto desenvolvido por uma equipe que é descentralizada e tem responsabilidade funcional, e ele vai nos respaldar para conseguir viabilizar e conquistar os recursos necessários para a viabilização das obras ou dos serviços que precisam ser prestados para a nossa população. Então é assim, vida de prefeito não é fácil. Não é fácil porque não há recursos para todos, com exceção daqueles repasses constitucionais obrigatórios, né? Mas é preciso ter a capacidade e a competência, não pessoal, mas ter uma equipe que te respalde devidamente, dizendo, olha, estabelecendo as prioridades, e nesse sentido nós fizemos um plano de governo muito maduro. Nós dissemos exatamente o que é que essa cidade precisava através de um plano de governo bem realizado, bem desenvolvido. E aí nós temos que perseguir essas metas, porque a nossa obrigação é esta. E aí a equipe tem que entender que cada qual na sua área tem a sua responsabilidade e precisa respaldar o prefeito para que tenha tempo de viajar e convencer as autoridades superiores. Pegando essa frase, que ser prefeito não é fácil. Eu lembro ainda na campanha do Heraldo, que a gente teve, né, acompanhando, né, a campanha toda, e muitas vezes o então candidato Heraldo Trento usou o argumento que eu quero devolver para Guaíra o que Guaíra tem me dado nesses últimos anos. E aí, usando essa tua frase que
ser prefeito não é fácil. Nesses 3 anos de governo, você tem conseguido chegar nessa meta? Olha, com muito orgulho eu digo para você que nós conseguimos capacitar melhor a nossa equipe, os funcionários de carreira, os cargos de confiança. Eu dei liberdade, depois de ter escolhido os secretários, que eles sugerissem quem ocupariam os demais cargos de confiança. Mais do que isso, em função do problema de índice de gasto de pessoal, nós tivemos que limitar um percentual, né? E nós tínhamos que, eu recomendei aos secretários que fossem buscar junto à equipe de funcionários de carreira, né? Que na opinião deles pudessem ocupar os cargos de confiança. Qual é a vantagem disso, né? A vantagem disso é que você, por exemplo, vou dar para as pessoas entenderem direito isso. Se na função de carreira ele ganha 3 mil, não é? E lá no cargo de confiança ele ganha 6, se eu chamar este funcionário de carreira, eu estaria economizando 3, correto? E ao mesmo tempo você está prestigiando aquele que está ali há um longo tempo, que talvez não tenha recebido a atenção e nem o reconhecimento necessário. Via de regra, os prefeitos pensam em ocupar todos os cargos de confiança com alguém que ajudou na campanha e tal e tal. Eu penso diferente. Eu penso que, dado aqueles princípios constitucionais, né, da eficiência, eficácia e tal, você precisa saber escolher e saber montar essa equipe. E eu dei esse respaldo aos secretários municipais, descentralizando, inclusive, o poder de escolha dessas pessoas, sendo de carreira ou não. Não tendo na carreira, por insuficiência ou por não terem a formação eventualmente adequada, que eles fossem buscar, então, as nossas escolhas, por exemplo, as escolhas dos nossos secretários chegou a quase 30% dos cargos de confiança, de livre nomeação do prefeito, a quase 30% ocupados esses cargos de confiança por funcionários de carreira. Isso gerou uma economia e um controle do índice de gasto de pessoal e nos permitiu que a gente mantivesse uma equipe muito mais motivada, correto? Porque melhor remunerada, uma pessoa experiente. E nós não misturamos a questão partidária aí, viu? Isso é uma outra coisa que, às vezes, nós tivemos até uma certa resistência inicial de parte da nossa equipe. Mas, olha, para mim não interessa se é do PT, do PCdoB, enfim. Importa que seja competente, né? Desde que seja competente e saiba lidar com a situação e possa contribuir efetivamente, né? Isso permitiu, com essa economia, nós preenchemos via concurso público, né? Nós já realizamos um e temos mais 1 ou 2 para realizarmos, né? Para preenchermos porque as pessoas vão se aposentando e vai eventualmente faltando aqui, ali ou lá. Então, com uma economia dessa, permitiu que a gente pudesse ter fôlego financeiro para fazer a contratação via concurso público de novos servidores. Nós não podemos pensar apenas nessa administração, nós temos que pensar nas outras próximas administrações e preparar e ter uma equipe efetivamente treinada. Porque se for baseado apenas nos cargos de confiança, muda de prefeito, muda tudo, como é que faz? Então, os cargos de confiança no nosso governo são ocupados em boa parte, em boa medida, por funcionários de carreira. Isso não é muito comum. Mas nós apostamos e eu digo, deu muito certo e eu sou muito grato àquelas pessoas que aceitaram esse desafio. Prefeito, quando nós falamos em política, e toda vez que a gente fala que vamos entrevistar o prefeito, principalmente nas redes sociais, e os superfãs do Portal Guaíra em nossa fanpage, eles indicaram as entrevistas que gostariam de acompanhar, né, durante esse mês de dezembro, do aniversário do portal, e também sugeriram perguntas quando a gente disse quem viria para as nossas entrevistas. E o maior questionamento
nesta área que a gente acompanhou, não puxando para o lado dos elogios, mas falando do questionamento, é a área da saúde pública. E a gente sabe que quando falamos de saúde pública, a gente não fala de Guaíra, nós não falamos de Terra Roxa, não falamos de Marechal Rondon, nós não falamos da nossa região, do nosso estado, a gente fala do país. Sim. O país tem problema. Eu gostaria que você falasse com aqueles que necessitam aquilo, porque ninguém, quando vai num posto de saúde, numa UPA, por exemplo, ninguém vai lá para passear. Sim. As pessoas têm algum problema, elas vão procurar alguma ajuda e o problema é do Brasil. Em Guaíra, na gestão Heraldo Trento, tem feito o seu trabalho, tem olhado com carinho para essas pessoas que precisam da saúde pública? Claro, eu não tenho dúvida que bem, se nós formos fazer um comparativo, e eu não gosto muito de comparativos, porque daí... Mas é importante que as pessoas entendam quando a gente compara. A sensação de que, não, está falando mal de ex-prefeitos. Não, eu não falo mal de ninguém, né? Não é isso. Mas se você for pegar um histórico, e isso nós temos, assim, tranquilidade de mostrar esses dados. Aliás, nós pretendemos, doravante, né, até o final do mandato, demonstrar claramente todos esses dados técnicos que nós temos acumulado. Solicitei ao nosso competentíssimo chefe de gabinete, o Giliad Oste, o famoso Gili, né, todos conhecem como o Gili. E nós do Portal Guaíra incomodamos muito o Gili para buscar as informações com ele. Eu recomendei que ele mantivesse gráficos e ações do nosso governo e um controle absoluto. Nós temos secretaria por secretaria, ação por ação, percentual por percentual, comparativos, não no sentido de dizer nós somos melhores, não é esse o objetivo, mas é para mostrar claramente que há uma evolução em todas as secretarias, em todos os setores. Voltando a falar da questão da saúde. Esse é um problema muito sério que o nosso país precisa enfrentar, porque realmente o problema não está neste ou naquele município, sabe? É generalizado. Há um subfinanciamento por parte do governo do Estado e do governo federal, de instâncias superiores, em repasses de recursos para a saúde. Vou te dar um pequeno exemplo. Que eu acho que isso serve para você ter um comparativo, para você entender melhor, para quem está nos ouvindo entender melhor. A tabela de prestação de serviço do SUS é uma vergonha. Uma vergonha. Como é que... E em razão disso, o que acontece? As pessoas... vamos falar de hospitais, por exemplo. Que seriam os prestadores... Hospitais privados que eram credenciados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Por que você acha que a maioria dos hospitais em cidades menores, para não dizer em todas as cidades do Brasil, fecharam inúmeras instituições privadas, né, empresas privadas que prestavam serviço de saúde? Por que você acha que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Quer dizer, não há a devida remuneração por aquele serviço, congela uma tabela lá, e mais, o governo federal, não muito tempo atrás, foi conveniando, sabe o presente de grego? Sabe o que significa isso? Pois eu vou explicar. UPA, Unidade de Pronto Atendimento, é um presente de grego. Funciona 24 horas. Porque no início o governo federal repassava o correspondente ao custo daquilo de 70%. Hoje é o contrário. E como é em sã consciência que nós poderíamos fechar uma unidade de pronto atendimento que a população tanto precisa? Esses encargos acabaram sendo não mais sendo do governo federal, inverteram, congelaram os repasses e o município ficou com o encargo e com o serviço. Ou seja, lá congelou, mas os custos continuam aumentando e por conta dos municípios. Então é por isso que a Constituição Federal, por exemplo, fala que o mínimo estabelecido em gasto de saúde é de 15%. Eu digo para você, sem medo de errar, a maioria dos municípios, os de fronteira especialmente, que é o nosso caso, porque quanto mais você organiza a saúde, né, unidades básicas de saúde,
unidades de saúde da família, enfim, todos os programas federais estão subfinanciados. Subfinanciados. Quem paga essa conta? Os contribuintes deste município. E a conta nunca fecha. Não fecha. Ora, se o mínimo gasto é de 15 e na educação é 25, né? Pois eu desafio o município de fronteira desse país, qualquer um deles, que tenha um índice invertido, como é de costume aqui. Nós gastamos muito mais em saúde do que na educação. Isso é um absurdo. Mas isso se deve, como eu falei, ao congelamento de repasses do governo federal, do subfinanciamento, congelamento das tabelas, né? E o dinheiro investido nunca chega. Não chega, não é suficiente, né? Por quê? Porque os preços de medicamentos e de prestação de serviços, por óbvio, eles vão subindo, né? E acaba estourando na conta das prefeituras. Na fronteira, de um modo especial, isso acontece porque nós temos um estado vizinho, né, com municípios que não têm a mesma estrutura que nós temos, e acaba, evidentemente, se utilizando de serviço, como é um serviço federal, não atenda para você ver. Não tem jeito, né? Você acha que custa quanto para manter uma UPA 24 horas no ar, com um serviço de helicóptero, salvando vidas e tal, uma equipe médica, enfermeiros? É absurdo, né? Então é difícil, é difícil. A área da saúde é uma ação que o novo governo, eu espero que o novo governo federal se sensibilize o mais rápido possível para que aumente e incremente essas receitas. E nas áreas de fronteira, de modo especial, porque nós temos clientes externos que não os nossos. E que tem que ser atendido com o mesmo respeito e com o mesmo carinho. Por óbvio, né? São seres humanos. Então nós atendemos brasiguaios, paraguaios, nós atendemos sul-mato-grossenses, são seres humanos. Vamos deixar de atender? Não tem como, né? Então é um problema que eu espero que o novo governo federal reconheça que essa conta não está fechando e que é preciso resolver e aumentar os repasses para que essa conta seja invertida, né? Os municípios não podem gastar mais em saúde do que em educação. Isso é um absurdo. Geraldo, e quando nós falamos de geração de empregos? As pessoas querem trabalhar, elas buscam, e é claro, o gestor público também tem que dar os pulos. O que nós podemos falar para os guairenses nessa questão de trabalho? Bom, veja, eu moro aqui há mais de 37 anos, então eu conheço bem a realidade aqui. Me lembro, por exemplo, que o nosso Salto de Guairá, nossa vizinha aqui do Paraguai, a cidade de Salto de Guairá, tinha talvez 10%, 15% da nossa população. Hoje, em razão do comércio fronteiriço, aquela cidade se desenvolveu, tá certo? E cresceu enormemente. Eu me lembro, por exemplo, que para entrar numa loja em Salto de Guairá, eu fiz isso, né? Você tinha erosão e tinha uns pranchões assim que você se equilibrava para entrar nessas lojas. Você ri, mas é a mais pura realidade, né? Lá na década de 80, no início da década de 80, a gente via isso. Nós tínhamos que encontrar, então, algumas soluções que pudessem, mais rapidamente, né, nós resolvemos essas questões. Eu estou com a consciência muito tranquila em relação a isso, porque uma das coisas que nós... Primeiro, eu preciso registrar que essa questão de desemprego é um problema nacional, né? Hoje nós temos no país aproximadamente coisa aí de 13 milhões de desempregados. Isso é um absurdo, né? Mas enfim, nós temos que encontrar soluções para que isso se resolva. No nosso caso especificamente, eu sempre prestei muita atenção, porque eu fui presidente da associação comercial também, aqui,
E sempre tivemos assim uma proximidade com o comércio do outro lado, no sentido de compreender por que lá estava crescendo e aqui não. Lógico, a razão é óbvia. Por que as pessoas atravessam a fronteira para comprar um produto? Porque lá é mais caro ou é porque é mais barato? Mais barato. Porque é mais barato. Maior variedade. Pois é. E por que é mais barato? Impostos. Impostos. Carga tributária. Então, nós estamos agora trabalhando em 33 municípios do Brasil que tem uma cidade gêmea de fronteira, né? O governo federal, enfim, foi sensibilizado de que é uma relação injusta e está permitindo que esses tributos sejam isentos aqui, né? Então, senão a concorrência fica desleal. E o que nós queremos fazer? Se aqui for uma cidade que tenha a capacidade de comportar shoppings, né? Lojas francas e com a isenção de tributos, e nós estamos avançando enormemente sobre isso, estamos cuidando, eu estou muito por dentro disso, porque fui um dos indicados, indicado pelos 33 municípios para representar, junto ao governo federal, junto ao Senado, junto à Câmara Federal especialmente, junto às comissões que tratam disso na Câmara Federal, em audiências públicas que estamos realizando, e agora estamos preparando e finalizando um documento que estabelecendo exatamente quais as medidas necessárias para se viabilizar esse tipo de investimento aqui, para que as coisas sejam mais justas, né? Que o preço do produto lá tenha do lado de cá também a mesma possibilidade. E isso é visão de geração de emprego. Nós estamos avançando e eu tenho convicção de que isso será resolvido, e a partir do ano que vem, isso, eu não tenho a menor dúvida, falta pouquíssima coisa, nós conseguimos derrubar instruções normativas da Receita Federal, que eram cada vez mais restritivas, resolvemos esse assunto, né? Até pneus poderão ser comercializados aqui de forma isenta, né? Eu acho que isso, eu falei pneu como um pequeno exemplo. Então nós estamos discutindo outros assuntos que ainda estão impactando e inviabilizando, e estamos provando para o governo federal o que precisa ser mexido e em qual legislação. Isso nós estamos vencendo. Outra coisa que é uma coisa que eu sempre me preocupei, quando a gente fala assim, não, mas por que não traz indústria, tal, porque não sei o quê? Porque precisa de infraestrutura. Então, logo no início do nosso governo, nós fomos junto ao governo do Estado e as empresas responsáveis. Por exemplo, nós temos agora um investimento por parte da Copel da ordem de 400 e poucos milhões de reais para ampliação da nossa subestação. Isso vai permitir uma condição energética privilegiada para a nossa região, e aí sim você pode pensar em trazer indústrias. Nós estamos pensando, quando falamos em geração de empregos e a gente fala de loja franca, nós temos que pensar em outras infraestruturas. Por exemplo, nós estamos revitalizando, por força de um convênio com a Itaipu Binacional, do nosso porto internacional de importação e exportação. Nós temos esse Porto Sete Quedas, né? Estamos revitalizando, melhorando todas as estruturas lá, por força de um convênio que o município fez com a Itaipu Binacional. Aeroporto é importante, porque se você tem lojas francas, se você tem possibilidade de vender de igual preço justo lá e aqui, nós temos que pensar necessariamente da readequação do nosso aeroporto. E estamos avançando. Hoje nós já temos voo que se você consultar no site da Gol, por exemplo, e pedir, hoje Guaíra está conectado ao mundo. Você pode colocar lá, Guaíra, destino, Tóquio. Você vai ter o percurso, onde vai pegar o avião e o preço disso tudo, né? Falei de propósito um exemplo internacional, mas para qualquer capital, por exemplo, hoje do Nordeste, vamos citar um outro exemplo, lá no site da Gol você vai comprar Guaíra Fortaleza, por exemplo, e vocês vão se surpreender com o preço.
É impressionante, nós ingressamos num programa chamado Voe Paraná, que nós começamos lá atrás, no primeiro ano de governo. Ainda lá com Beto Richa, depois com Cida Borghetti e depois com o governador Ratinho, convencemos o governador a contemplar Guaíra, né? A quem eu preciso também agradecer muito, a todos eles inclusive, mas especialmente agora o nosso governador Ratinho, que entendeu e compreendeu perfeitamente essa situação, né? E incluiu o Guaíra inicialmente era para ter inclusive escala em Camborão. Eu falei, governador, não, Guaíra precisa de um voo direto. Então nós temos isso, por enquanto 3 vezes por semana, daqui a pouco tem outra segunda companhia, uma terceira. Nós estamos com um projeto de ampliação, estamos desenvolvendo para descer jatos comerciais aqui. Por quê? Se vamos ter lojas francas, por óbvio nós precisamos de clientes, não só da nossa região, clientes de fora. Como que se consegue isso de maneira mais ágil, mais rápida? Quando se fala em processo de industrialização, os grandes empresários precisam de aeroporto. Porque eventualmente, eles não precisam necessariamente morar aqui. Eles podem morar no exterior, se for uma multinacional. Mas se for de um grande grupo nacional, ele prefere morar em São Paulo, Belo Horizonte, sei lá onde, Curitiba, né? Mas ele precisa de conexão rápida. Eu te digo isso com segurança porque eu conheço mais de 50 países. E eu só vi as melhores cidades, as que efetivamente se desenvolveram, é porque tem aeroporto. Então eu sou assim, um apaixonado pela aviação, acho que é um meio de transporte muito seguro, né? Paralelamente, nós não podemos nos esquecer, quando se fala em desenvolvimento, geração de emprego e renda, nós não podemos esquecer da nossa origem, o agronegócio. É por isso que nós temos programas de incentivos às cooperativas. Hoje nós estamos muito integrados com a Copagril. E é gozado isso, né? Porque as pessoas dizem, pô, mas a Copagril, teu concorrente aí, tem supermercado, não sei o quê. Eu falei, eu quero que venha 10 supermercados aqui, 30, vamos gerar 50, emprego, para que a gente consiga gerar emprego para mais gente. E quanto mais estabelecimentos tiver, mais poder de atração de outras, vai virar um centro comercial muito mais forte. Então, não me importo com isso, eu não misturo as coisas. Nós estamos fazendo programas de incentivo, a Copagril, um grande programa, né, de se fazer a incubatória, a criação de pintinhos, enfim, é um programa que visa o que na sequência? Nós vamos ter que ter aviários e tal, já começamos a fazer incentivos também nessa área, né? Quando se fala nós estamos fazendo, outras cooperativas estão sendo incentivadas pelo município, a Integrada está fazendo uma ampliação dos seus depósitos de cereais aqui, e aos poucos, né? Aos poucos nós temos que continuar com esse programa de incentivo. Mas para continuar com esse programa de incentivo, nós temos que ter a capacidade de investimento. E aí neste particular que nós temos o orgulho de dizer que as nossas receitas próprias estão crescendo, nós reorganizamos totalmente a estrutura da prefeitura, o ambiente de negócios hoje em Guaíra está muito melhor. Nós batemos o recorde histórico de construção na área da construção civil, tanto comercial quanto de residencial. E aí, em função disso, os nossos tributos municipais cresceram, porque estão sendo melhor fiscalizados, melhor ordenados. Nós tivemos uma conquista muito importante nesta área, que foram 2 projetos de lei que nós aprovamos junto ao Senado. Eu, pessoalmente, falei com 51 senadores da República. E nós tivemos 2 projetos aprovados lá, a favor dos lindeiros e um outro especificamente para a Guaíra. Isso nos dá uma capacidade de investimento adicional de 20 milhões. Hoje nós já estamos conseguindo, a partir de julho do ano que vem nós vamos atingir 20 milhões. Mas hoje já contamos com 13 aproximadamente. Eu digo aproximadamente porque os royalties são pagos, como se trata de royalties da Itaipu Nacional, eles são depositados em dólar, depende da cotação desse dólar, né? Mas hoje... E nesse ponto é bom que o dólar está alto. O dólar está alto, então nós estamos muito bem servidos.
E houve um incremento da ordem de 1 milhão e 100, né, atualmente. E o ano que vem tem mais uns 500 mil reais de um resíduo chamado ajuste do dólar, né, que é anual, né? Então, mas hoje, em função da conquista desses dois projetos aprovados pelo Senado Federal, que tramitou na Câmara e depois no Senado, e eu me empenhei muito para que isso conseguisse. Por quê? Porque nós temos que viabilizar financeiramente o município e ter a capacidade de fazer incentivos, de ter contrapartidas para convênios com a Itaipu, de emendas parlamentares, de programas do Estado, de programas do governo federal. E é um dinheiro que não vem todo de uma só vez, né, prefeito? É importante que se diga para quem está nos acompanhando que mensalmente. Sim, mensalmente. Qual é o valor hoje? Hoje nós estamos percebendo aproximadamente 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, depende da cotação do dólar, mas nós já chegamos a receber 2 milhões e 800 agora, mais recentemente, em função da cotação do dólar dessa variação, ter sofrido um incremento, né? O dólar com maior valor, nós chegamos ao pico aí de 2 milhões e 800 mês, né? Desses 2 milhões e 800, é isso que eu digo, 1 milhão e 100 foi conquista da nossa gestão. E isso aqui não está nos dando fôlego para hoje. Estávamos falando, nós temos umas 30, entre pequenas, médias e grandes obras, em torno de umas 30 obras em andamento, e temos mais umas 30, 40, 50. Projetadas nós temos mais de 100. Nós estamos pensando lá na frente. A nossa equipe de planejamento, os nossos engenheiros, a quem eu quero, inclusive, nesse momento agradecer ao secretário Chiome, toda a sua equipe, né, pelo empenho empreendido, né? Eu tenho cobrado muito, né? Todas as viagens, eu costumo dizer assim para eles, eu digo, olha, eu não perco viagem, eu preciso ter mais um projeto embaixo do braço para eu apresentar e buscar recurso. Seja ele a fundo perdido ou em contrapartida, parcial, e aí o município tem condições de complementar. Mas para isso precisa ter bala na agulha. Então nós fizemos um programa de incremento de receitas próprias, né? Em torno de 7 milhões ano, nós crescemos as nossas receitas próprias, mais 13 a título de royalties e de recursos a fundo perdido, de emendas parlamentares e tal. Eu confesso para você que nem eu acreditava inicialmente que eu iria conseguir esse incremento, né? Isso está permitindo inúmeras obras e obras impactantes, importantes, de pavimentação, por exemplo. Pavimentação, inclusive, diga-se de qualidade. Nós precisamos mais de 40, 50 quilômetros de reperfilamento. História de casca de ovo não. Casca de ovo, tapa-buraco. O pessoal brincava às vezes, né? Como é que era a expressão que usava? Era até muito engraçado. Bosta de vaca, acho que era isso. Né? Tampava um buraco com pá e tal. Não, isso no tempo do EPA, nós fazemos reperfilamento adequado, né? Porque gasta-se um pouco mais. Outra, fazemos isso onde tem rede de esgoto, onde tem galerias pluviais. Nós estamos investindo e conseguindo investir, como muito tempo não se investia, né, em 5 grandes redes mestras de galerias pluviais. Rede de esgoto, nós fizemos uma pactuação com o Sanepar de milhões, a nova estação de tratamento da Sanepar, investimentos nunca vistos, né? Isso gera tributos, inclusive, para o próprio município. Então, eu estou de consciência muito limpa, muito tranquila. Nós temos inúmeras obras acontecendo e tem inúmeras planejadas. A nossa equipe de planejamento, acho que nunca trabalhou tanto na vida. E eu falava desde o início do governo, digo, olha, o meu ritmo é diferente, vocês vão ter que trabalhar mais. Por mais tempo, tem que ampliar a equipe, tem que se esforçar um pouco mais. Cadê os projetos que eu preciso tal coisa? É um ritmo alucinante, sem dúvida, mas eu estou muito satisfeito, assim, de modo geral, com toda a nossa equipe, de todas as áreas, de todas as secretarias, tem contribuído e muito para que a nossa administração tenha se destacado aqui na região. Não preciso dizer muito. Andem pela nossa cidade, pelos nossos bairros, que vocês vão perceber o que é que nós estamos fazendo por essa cidade. E tenho orgulho de dizer, pessoalmente agora, né, a satisfação de dizer,
tenho trabalhado muito duramente para que isso aconteça, porque eu sei o sofrimento desse povo. E não é fácil. Quando nós falamos de um gestor público, ele recebe muitos elogios, recebe muitas críticas, mas tem que saber lidar com tudo isso. Mas não deve ser fácil também não, viu, Heraldo? Mas eu tenho um compromisso moral de minimamente retribuir a maneira com que a minha família foi tratada aqui nesse Brasil. Me desculpe aí, mas... Quando a emoção fala, a gente tem que deixar ela fluir. E eu quero aproveitar esse momento de emoção, fazer uma pergunta que muitos que estão em casa gostariam, o pessoal fica subindo. Adriel, pergunta. Já está se aproximando 2020. Né? Estamos aí há praticamente 2 semanas para encerrar esse ano de 2019. E o ano que vem é ano político. Heraldo Trento é candidato à reeleição? Olha, eu 100% não decidi ainda não. Porque, a exemplo do que aconteceu quando eu fui candidato, eu acho o seguinte, as coisas precisam acontecer naturalmente, né? Não adianta a gente forçar determinadas situações. O ideal é que eu voltasse para casa, né? Para a minha família, para os meus negócios, né? Para as minhas atividades particulares. Mas o que teu coração fala? O coração está bem dividido. Bem dividido. Por que eu digo isso? Porque na gestão pública e da privada tem uma diferença fundamental, que as pessoas vão... Quem conhece um pouco de administração pública vai compreender o que eu vou dizer agora. Existem coisas que você consegue a curto prazo e coisas que você conquista a médio prazo e coisas a longo prazo. Nós estamos preparando esse município para médio e longo prazo. Nós temos projetos para isso. E isso tudo, né, nós temos visto em muitas administrações desastrosas. Por que são desastrosas? Eu nem falo de Guaíra, eu falo de modo geral, né? Desastrosas porque não há o princípio da continuidade administrativa, que é uma coisa sagrada, que precisa ser respeitada. Não interessa de quem foi a ideia, se é uma ideia boa, tem que ser continuada, tem que ser... E eu digo, assim, com muita segurança, nós, toda a nossa equipe tem, mas muita coisa acontecendo, e o nosso temor também é que isso, de certa forma, a gente perca esse trabalho. Então eu tenho sido motivado pelos amigos, pelos partidários, pelos até meus sócios, né? Disseram, olha, puxa, melhorou, a nossa clientela tem melhorado, isso, e não só lá na nossa empresa. De outros empresários eu tenho ouvido isso também. Guaíra voltou a crescer, a desenvolver, basta ver o número de empregos que nós estamos gerando aqui no nosso município, por obras públicas e privadas. E nós temos que, acima de tudo, respeitar um grupo político que tem solicitado para que eu continue, né? Então eu realmente estou muito dividido ainda. Ainda acho que temos um tempo aí para decidir melhor isso, mas eu preciso começar a admitir que, pelo que eu tenho ouvido do nosso grupo político, dos empresários, dos amigos, dos meus sócios e tal, eu estou muito propenso a fazer um projeto de continuidade. Eu tenho um pouco de receio de que Guaíra perca talvez esse trabalho, porque
Volto a dizer, a diferença entre a iniciativa privada e o público, no público demora um pouquinho mais para as coisas efetivamente deslancharem. E nós temos projetos maravilhosos para Guaíra que eu tenho convicção de que, se houver uma continuidade administrativa, talvez a gente obtenha um êxito em menor espaço de tempo. Prefeito, quero te agradecer. Então gostaria que o prefeito, falando com o pessoal de casa, pode usar essa câmera para desejar Feliz Natal, um feliz Ano Novo e que 2020 seja um ano recheado de ótimas notícias para todos nós. E obrigado por falar conosco do Portal Guaíra. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que esse portal tão prestigiado. Para mim é uma honra estar falando contigo, até porque nós nos conhecemos há um bom tempo e essa oportunidade é sempre muito bem vista. Eu quero te agradecer de coração por esta oportunidade. Com relação aos nossos guairenses, queridos guairenses, né, eu só tenho uma coisa a dizer: eu quero que todos sejam mais felizes do que são hoje, né, e que sejam mais saudáveis, que sejam mais educados no sentido de ter uma educação, especialmente das nossas crianças, dos nossos jovens, que tenham mais empregos, que tenham sucesso familiar e profissional. Assim como essa cidade me oportunizou, o meu desejo no fundo do coração, eu quero que inúmeras outras, milhares, por que não dizer, tenham esse sucesso que eu tive aqui. Eu quero dividir esse sucesso. Eu quero dividir esse sucesso que nós tivemos aqui enquanto empresários, né? Eu digo empresários porque tem sócios lá, né? Que nós demos a oportunidade. Então, em nome dos nossos sócios lá também, eu queria desejar a nossa profunda gratidão e o carinho e o respeito que a gente tem conseguido ao longo de quase 40 anos aqui. Eu quero que as pessoas sejam mais saudáveis, que tenham uma condição de vida melhor. Eu acho que isso é natural, a gente pensar que quem está vindo aí tem uma condição de vida bem melhor do que a que nós tivemos. Eu acho que esse é um pensamento natural. Então eu desejo do fundo do meu coração que todos os munícipes, né, que tenham, acima de tudo, compreensão pelo momento importante de transformação que o nosso município está tendo. Temos algumas dificuldades? Temos. Mas nós vamos vencê-la com dedicação e com respeito ao ser humano. Este respeito, para mim, é um valor inestimável. Nós temos que respeitar as nossas diferenças, porque nem todos nós somos, né, todos nós temos algumas diferenças, mas nós temos que nos aceitarmos melhor, nós temos que nos respeitarmos melhor, né? E é isso que eu queria desejar realmente um Natal extraordinário e o melhor ano possível no próximo ano, né, de 2020. E para finalizar, eu preciso lembrar aqui, Adriel, neste ano eu tive 2 problemas de saúde muito sérios e eu queria nesse momento também agradecer muito, mas muito mesmo, a todas as pessoas através das suas orações que me fortaleceram muito e me deram força para enfrentar, e que eu me sinto totalmente renovado. Acabou dando tudo certo. E eu não tenho palavras para agradecer o número de pessoas que me ajudaram. Muito obrigado, feliz ano novo para todos.
Com essa emoção do prefeito Heraldo, nós encerramos mais esta entrevista, convidando você para que na próxima sexta-feira esteja conosco, 6 horas da tarde, aqui no Portal Guaíra. Tudo de bom e até lá.